Fala pessoal, beleza pura? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje num local improvisado, num quarto de hotel. Estou viajando a trabalho e já tem tempo que eu não faço vídeo, então vamos improvisar e vamos fazer um vídeo importante aqui de um inscrito no canal. É uma sugestão do Criatório RG Gomes, esse meu brother que eu não sei o nome dele, pediu que eu fizesse um vídeo falando um pouco mais da Usiminas, tá? E antes de falar da empresa e dos números, eu já te peço aquele like para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral pra gente e vem pro nosso time. E eu preciso reforçar que aqui não tem indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, tá bom? Então, primeiramente, né, que empresa é essa Usiminas, né? Vamos falar um pouco resumidamente de que empresa é essa. A Usiminas é uma empresa do setor siderúrgico e ela é líder de produção de aços planos. Ela foi fundada em 1956 e naquela época ela era estatal. Ela é uma empresa aí da época do presidente Juscelino Kubitschek. Quando ela foi instalada, que hoje a região é chamada de Vale do Aço, a cidade era Coronel Fabriciano e aquela micro-região posteriormente veio a pertencer à cidade de Ipatinga. Então, a Usiminas hoje é uma empresa de Ipatinga e ela foi privatizada em 1991, quando era o nosso presidente Fernando Collor de Mello, tá? Então, de 91 para cá, a Usiminas é uma empresa privatizada. Quais são as empresas que compõem aí o grupo Usiminas? Eu vou colocar na tela para vocês. Nós temos a Mineração Usiminas, a Soluções Usiminas, a Unigal Usiminas e também a Usiminas Mecânica. Como eu já disse, ela está localizada em Ipatinga, Minas Gerais. Ela possui escritórios em Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre, onde ela faz a extração do minério dela, tá? Duas localidades lá em Itatiaiuçu, Minas Gerais, e uma em Mateus Leme, também Minas Gerais. Onde é as usinas de siderurgia da Usiminas? Ipatinga, Minas Gerais, Cubatão, São Paulo e Vitória, no Espírito Santo. E onde ela faz a transformação do aço? Guarulhos, São Paulo, Betim, Minas Gerais, Santa Luzia, Minas Gerais, Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Taubaté, São Paulo e até em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora que você conheceu um pouquinho mais da Usiminas, o que é, onde ela atua, vamos falar dos números da empresa agora, que é o que interessa, tá? A Usiminas, ela possui 3 códigos, o ZIN 3, o ZIN 5 e o ZIN 6. E nós vamos falar aqui basicamente da ZIN 5, que são as ações de maior negociação, estão com a média aí de 176 milhões de reais de liquidez diária. Ou seja, você pode comprar e vender Usiminas a qualquer hora do pregão, que vai ter gente querendo comprar e vai ter gente querendo vender, tá? Antes de fazer a análise fundamentalista da ação, vamos fazer uma análise técnica utilizando o gráfico? Então eu coloco para vocês o gráfico dos últimos 5 anos. Vocês podem ver que em setembro de 2017, cada ação USI5 valia R$ 7,30. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, cada ação está valendo R$ 8,41. Mas olha só esse pico que ela teve aqui em maio de 2021. De R$ 20,86. Ou seja, de setembro de 17 a maio de 21, nós temos aí aproximadamente 4 anos, né, um pouco menos de 4 anos, ela teve uma valorização aqui de 185%. Mas de maio de 21 até hoje, ela teve uma queda de 60% em apenas 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, né? 1 ano e 4 meses. E esse gráfico da cotação da ação acompanha muito o gráfico da tonelada de minério de ferro, que eu coloco na tela para você agora também. Em julho de 2021, a tonelada do minério de ferro chegou a bater $220.
e no momento que eu gravo esse vídeo, a tonelada está valendo $102, ou seja, menos da metade. Então, esse é o motivo das ações da Usiminas em maio de 2021 ter atingido esse pico aí de mais de R$ 20 a cotação por ação e ter caído mais de 60% nos últimos 16 meses aí, tá? Porque a cotação da Usiminas acompanha e acompanhou a cotação da tonelada do minério de ferro, né? Mas será que vale a pena comprar as ações da Usiminas a R$ 8,41, que é o preço de hoje, ou melhor, no momento que eu gravo esse vídeo? Talvez sim. Vamos fazer agora uma análise fundamentalista e no final dessa análise eu vou te dizer, na minha opinião, sem te recomendar comprar ou vender, se vale a pena ou não, utilizando a minha estratégia, que é a análise de 10 indicadores, tá? Começando pelo Dividend Yield, a empresa está, nos últimos 12 meses, com um Dividend Yield de 9,79%. Mas se eu abrir esse gráfico aqui dos últimos 10 anos, vocês vão ver que somente em 21 e 22 a Usiminas teve um dividendo acima de 9%. Nos anos anteriores, como você pode ver, o resultado foi muito ruim se tratando de dividendos, tá? Então, não entre nas ações da Usiminas pensando somente em ganhar dividendos, porque você pode ter uma decepção lá na frente, uma vez que a empresa não tem pagamentos perenes de dividendos, como você pode ver nesse gráfico que eu estou mostrando novamente, tá bom? Então fica o alerta. Hoje ela pontua no indicador dividendos? Sim, porque ela está acima de 6%, que é a nossa meta. Ela está em 9,79. Mas se pegarmos o histórico, não, ela não bate a meta, tá? Mas como a gente considera os últimos 12 meses, ela pontua nesse indicador. Próximo indicador, preço sobre lucro. Esse número tem que ser menor do que 7 vezes para ela pontuar. Só que ele não pode ser negativo. Por quê? Porque se o PL for negativo, isso indica que a empresa está tendo prejuízo nos últimos 12 meses. O PL dela está em 1,74 vezes, o que indica que a ação está extremamente barata se considerado o lucro por ação que a Usiminas te devolve como acionista, tá? Só para você ter uma ideia. O lucro por ação da Usiminas, se considerado os últimos 12 meses, é de R$ 4,83. Ou seja, se o payout da Usiminas fosse de 100%, você, acionista, receberia de volta R$ 4,83 por cada ação que você tem. Só que lá na frente, vocês vão ver que o payout da Usiminas é bem menor do que 100%. Mas vamos continuar no racional aqui do PL. Se ela está sendo cotada a R$ 8,41 e o lucro por ação dela é de R$ 4,83, um dividido pelo outro, a gente chega no PL de 1,74, tá? Então ela está muito barata se considerado o lucro que ela me devolve por cada ação. Próximo indicador é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação, que é o PVP. Está em 0,44 vezes. Em uma vez, quer dizer que ela está sendo cotada exatamente no VPA. Se ela estiver abaixo de 1, quer dizer que ela está mais barata do que ela realmente vale. Se ela estiver acima de uma vez, ela está mais cara do que ela realmente vale, tá? Então, se eu pegar todo o patrimônio líquido da Usiminas e dividir pela quantidade de ações que ela tem na bolsa, a gente chega a um VPA de R$ 18,98. Como ela está sendo cotada a R$ 8,41, nós chegamos a um PVP de 0,44 vezes, o que dá um desconto de 56% versus o valor que ela realmente vale e o valor que você pode comprar agora. Em outras palavras, quem comprar ações da Usiminas agora vai estar pagando 56% mais barato do que ela realmente vale, se considerado todo o patrimônio líquido dela versus a quantidade de ações que ela tem em bolsa, tá? Em resumo é isso. EV sobre EBITDA. O ideal é que esse número fique abaixo de 6 vezes e ele está em 1,29 vezes. EV
Enterprise Value, ou resumindo em português, traduzindo, valor da empresa ou valor da firma. O EBITDA é o lucro bruto da empresa, o resultado operacional, antes de você reduzir impostos, depreciação, amortização, financiamentos e tal. Então, quanto menor esse número, melhor, tá? Então, em 1,29 vezes, ele está maravilhoso. Dívida líquida sobre EBITDA, que é um ponto importante, saia fora de empresas muito endividadas. O ideal é que a dívida líquida sobre EBITDA fique abaixo de 2 vezes. E nesse caso, ela está em apenas 0,05 vezes. Ou seja, a Usiminas está totalmente controlada em relação à sua dívida líquida, tá? Vamos fazer uma análise aqui desse quadro agora. O valor de mercado da Usiminas é de 10,5 bilhões de reais. Isso é o que ela vale em bolsa de valores, né? Se a cotação da ação sobe, o valor de mercado dela sobe. Se a cotação da ação cai, o valor de mercado cai. A dívida bruta da Usiminas é de 6 bilhões de reais e a disponibilidade, que é o dinheiro que ela tem em caixa, é de 5,6 bilhões de reais. Ou seja, um pelo outro, a dívida líquida dela é de apenas 450 milhões de reais. Ela trabalha com a margem líquida muito satisfatória, de 18,09%, um ROI extremamente saudável, que é de 25%. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, né? Quanto que a empresa gera de lucro, se considerado o patrimônio líquido dela, que é o ativo dela que está sendo utilizado para trabalhar e transformar e fazer dinheiro, né? É o retorno que esse patrimônio traz para a empresa em forma de lucro. Quando a gente para olhar o lucro da empresa, vocês podem ver que em 2021 o lucro explodiu para 9 bilhões de reais. A Usiminas nunca tinha tido um lucro tão alto e tão absurdo como no ano passado. E por isso mesmo que as ações subiram lá para os seus 20 e tantos, 20, 21 reais, né? Agora, se você parar para olhar os últimos trimestres, olha só, ela não chegou, nos últimos anos, na verdade, ela não chegou nem a 1 bilhão de lucro, nem a 1 bilhão de lucro. E de repente, em 2021, ela sai ali de 800 milhões de reais, 900 milhões de reais de lucro no ano inteiro e pula para 9 bilhões de reais. Esse ano, o lucro caiu em relação a 2021, mas continua muito acima da média dos últimos anos. No primeiro tri, ela atingiu um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais. E no segundo tri, ela atingiu um lucro líquido de 890 milhões de reais. Então, mesmo o lucro líquido em 2022 da Usiminas ter caído tanto em relação em 2021, o resultado está extremamente satisfatório, maravilhoso, rentável e muito legal, tá? Então o número não preocupa, o resultado da Usiminas não preocupa. A queda da tonelada do minério de ferro não preocupa, porque o lucro da Usiminas continua sendo absurdo. Não tanto quanto 2021, mas continua sendo muito superior aos anos anteriores, tá? Lembra que eu falei do payout da Usiminas, que está muito longe de ser 100%. Primeiro, André, o que é o payout mesmo? É o percentual do lucro líquido que a Usiminas e qualquer empresa divide para os acionistas em forma de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação de ações, tá? Que são chamados de proventos. Se a Usiminas pagasse um payout de 60%, 70%, seria maravilhoso, porque o dividend yield da empresa ia explodir. Mas conforme esse gráfico que eu estou colocando na tela agora, vocês podem ver que ela paga, na média, 24% em proventos aos acionistas. Ou seja, 76%, vamos pôr aqui, 75% do lucro dela, ela está quitando dívida, ela está fazendo caixa, ela está investindo nela mesma e os outros 24%, 25%, aí sim ela está dividindo conosco em forma de proventos, tá? Então, de todos os indicadores avaliados, o único indicador, o único, que ela não pontua é no payout. Para ela pontuar, na nossa estratégia,
o payout tem que ser superior a 50%. E como está abaixo, ela não pontua. Mas em todos os outros indicadores, a Usiminas sim pontua. E a grande pergunta é a seguinte, para finalizar. André, vale a pena se investir na Usiminas a R$ 8,41? E a minha resposta é direta, sem te recomendar compra nem venda, tá? Na minha estratégia, sim, vale a pena se investir na Usiminas a R$ 8,41, tendo em vista esses indicadores que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Lembrando que não leve isso como recomendação de compra nem de venda, que eu nem posso fazer isso, tá? 10 indicadores avaliados, 9 ela passa, 1 ela não passa. Ponto técnico, que é o gráfico dela, está favorável, tá? Uma ação que chegou a R$ 20, pagando muitos proventos, agora com esse desconto de R$ 8,41, valendo menos da metade do que ela vale, considerando aí o PVP dela, é uma ação extremamente importante para que você coloque no radar. Lembrando, tem alguma coisa que impede as ações da Usiminas para sair de R$ 8,41 e cair para R$ 4,00? Nada, isso pode acontecer. A gente não consegue prever o futuro, tá? Isso pode acontecer, o risco existe. Porém, os indicadores nos mostram que sim, vale a pena se investir na empresa, tá bom? Eu queria deixar um abraço para os meus amigos, seguidores do canal, que sempre dão apoio aqui. O JCS Barcelos, que é do Espírito Santo, me pediu um abraço para ele. Então, meu irmão, tá mandado o abraço. E pra galera que sempre tá aqui no canal, a Alda Lígia, minha amiga, o Júlio César, meu brother, o Denis Teixeira, Copel, hein? Copel, Denis, o Valcir Alves, meu amigão, o Anderson Silva, o Malvestite, melhoras pro seu pai, irmão, dê notícias, tá? Papai do céu, cuide dele aí, cuide de você. Rodrigo Lisboa e também a Misa Greg. A todos vocês, o meu muito obrigado pela parceria. Desculpa o cenário improvisado, o texto improvisado, eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês, porque eu tô aí em falta de bons vídeos aí, mostrando boas ações e deixar um alerta aí para vocês tomarem cuidado com dicas do YouTube. Tem muito canal bom e tem muito canal que fala muita bobagem, tá? Então, te aconselho a seguir bons canais, absorver a maior informação possível de cada um deles e criar o seu próprio racional para você tomar a sua decisão sem considerar um ou outro vídeo que você assistiu no YouTube, tá? Isso é muito arriscado, não faça isso. Crie o seu racional com várias fontes de pesquisa, de estudo, de análise, e você não precisa comprar uma ação da noite pro dia, tá? Tem vezes que eu fico 2, 3, 4, 6 meses estudando uma ação até aí sim tomar a decisão de comprá-la ou não, tá? Isso a gente compra ação aqui para ser sócio durante longos anos e não para poder fazer um trade de um dia para o outro, tá bom? O meu nome é André Silveira, eu sou o colecionador de ações. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau!